Bom, então hoje a gente vai falar de equações e inequações do primeiro grau e funções do primeiro grau. Então, na classificação lá, na hora de fazer o programa, botaram uma primeira parte do curso equações e inequações do primeiro grau e na segunda parte funções do primeiro grau. Só que eu resolvi fazer um pouquinho diferente, né? Então, nós vamos falar rapidamente de equações do primeiro grau, que eu acho que é um ponto que você não tem muita dificuldade, né? Aí depois eu vou falar das funções do primeiro grau e depois eu vou falar das inequações do primeiro grau. Então, a gente vai inverter um pouquinho, tá bom? Bom, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma equação... desculpa, estou falando de equação agora. É uma equação que tem apenas uma incógnita x e o expoente dessa incógnita x é 1. Por isso que é do primeiro grau. Se o expoente da incógnita tiver uma ou mais de uma incógnita x com expoentes diferentes, se o maior expoente for 2, é uma equação do segundo grau. E se acontecer do maior expoente for 3, é uma equação do segundo grau. Então, o grau é sempre o maior expoente da incógnita, tá? Então, uma equação do primeiro grau completa é assim, ó, ax mais b igual a zero. Para resolver uma equação do primeiro grau, então a gente iguala a zero. Ax mais b igual a zero e a intenção é achar a incógnita x. Então, o b está somando, passa para o outro lado subtraindo. Ax é igual a menos b. E o a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a menos b sobre a. Então, essa é a solução, tá certo? Desenhar, deixa eu botar aqui. É a solução de uma equação, da equação do primeiro grau. Bom, então, é bem simples, né? É só usar as regrinhas que a gente já conhece. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ficou melhor, né? Então, aqui, ó, bem simples. Determinar em R as raízes, a raiz, né? Aqui só tem uma raiz. A raiz de 3x mais 5 igual a zero. Então, o que você faz? O 5 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 3x é 0 menos 5, ou seja, 3x é menos 5. Agora, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X é igual a menos 5 terços. Aí, como ele está pedindo para resolver, determinar em R, a solução é o conjunto unitário menos 5 terços. Veja que se alguém tem alguma dúvida aqui, algum problema, deixa eu só colocar aqui baixinho para eu acompanhar, se alguém falar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Tá claro? Raniele, pode falar. Olá, boa tarde a todos. Então, professora, só uma dúvida. Esse R, no caso, ele seria o quê? Porque eu não tô lembrada do R, tipo, determinar em R. Ele é intervalo, é isso? Ou o que Em ele R seria? não, é o conjunto dos reais. Ah, tá. Conjunto dos números reais. Ah, tá, entendi. Então, esse R, toda vez que aparecer o R, ele está pedindo para determinar, né, um determinado resultado com o conjunto dos números reais. Isso? Isso. Aham. Ah, certo. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Agradeço pela atenção. Imagina. Tudo bem, então? Podemos continuar? Ok. Então, vamos... Então, agora eu vou deixar vocês tentarem fazer. Vamos lá, vou dar 10 segundos para vocês fazerem. 4x menos 1 igual a zero. Vamos lá?
10 segundos. Quanto que deu? 1/4. Exatamente. Então, vamos lá. 4x tá menos 1, passa para cá mais 1, 0 mais 1, não é isso? 4x é igual a 1. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x é igual a 1/4. Então, solução é só o conjunto unitário 1/4. Alguma dúvida? Muito bem. Vamos lá, vamos caprichar agora. Agora a gente vai já complicar um pouquinho mais, não é isso? Ó, agora eu tenho uma equação, aliás, estamos na equação ainda. X mais 1 sobre 3 menos 1/4 é igual a x sobre 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar um mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Então, divide tudo por 2. Dá para dividir 2 por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir, eu repito. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ainda dá para dividir por 2. Então, repito 1 que eu não divido, repito 3 que eu não divido. 2 dividido por 2 dá 1. Só tem mais um número que é 3. Então, 1 eu repito, 3 dividido por 3 dá 1. 1 eu repito. Então, deu 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. O mínimo múltiplo comum, então, é 12. Então, eu coloco tudo sobre 12 aqui, igual tudo sobre 12 aqui. Vamos lá? 10 segundos para vocês terminarem. Já saiu? Sim, professor. Ok, então eu pego esse 12, divido por 3, 12 dividido por 3 dá 4, vou multiplicar o numerador por 4. Menos 12 dividido por 4 dá 3, 13 vezes 1, 3. Igual 12 dividido por 2 dá 6, vezes x dá 6x. Agora, como os denominadores estão iguais, eu vou apenas comparar os numeradores. Aqui eu vou distribuir, então vai ficar 4x mais 4 menos 3 é igual a 6x. Então, não é que eu corto os denominadores, eu comparo apenas os numeradores, ok? Agora eu coloco tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro. 4x, o 6 estava lá positivo, passa para cá, 6x passa negativo, e os números vão todos para lá. Era mais 4, passa menos 4, era menos 3, passa mais 3. Agora, 4x menos 6x deu menos 2x. Menos 4 mais 3 deu menos 1. Veja que o x está negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1 ambos os lados. Então, 2x é igual a 1. Eu troco o sinal dos dois lados. Agora, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x igual a meio. Vê se confere, todo mundo, resposta, o conjunto solução é o conjunto unitário meio. Tudo certo, gente? Professora, Oi.
Quando tiver a variável x numa fração, eu tenho que fazer a MMC levando em consideração até o outro lado da igualdade, mesmo que não tenha um x lá do outro lado? Exatamente, porque senão você não pode abandonar os denominadores. Você só pode comparar duas frações se tiver os denominadores iguais. Senão você tem que trabalhar com a fração, né? Tá claro? Oh, yes. Ok. Agora sim, é só para relembrar, né? Porque esse é o caso mais difícil, onde tem fração, e aí você tem que igualar os denominadores, né? Nós vamos falar da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma função que tem a expressão da equação do primeiro grau, ax mais b. Ela é de R em R, aonde o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, então some o x. Aí passa a ser uma função constante, tá? Então, a função do primeiro grau, ela tem que ter x, ax mais b. Lógico que não precisa ter o b. Nós vamos ver os casos particulares, né? E aí, o gráfico dessa função, que é muito importante, muito interessante, é uma reta. Por que é importante e interessante? Porque se eu quero fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, bom, eu vou determinar uma reta. E para determinar uma reta, bastam 2 pontos. Acabamos de estudar, na verdade, o quê? A raiz... Ai, opa! Espera aí que eu estava editando isso aqui e não corrigi. Eu estava preparando outra aula. A raiz, que é a interseção da função com o eixo x, ela é chamada de raiz ou zero da função, é exatamente a equação do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Então, ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Raiz é o ponto de interseção com o eixo do y, é onde a função é zero, ok? Muito bem. Então, tem duas coisas interessantes, né? Aqui eu quero que construa o gráfico da função, mas para a gente treinar, então a gente vai primeiro achar a raiz. Achar a raiz é pegar essa função igual a zero. X mais 3 igual a zero. Aqui é fácil. Tá? Mais 3 passa para lá, x igual a menos 3. O que quer dizer a raiz? Então, eu vou fazer aquele tzinho, né? Onde a gente põe x e y igual à função, né? X mais 3. E aí eu vou escolher 2 pontos, que para determinar uma reta, bastam 2 pontos. O ponto que eu vou escolher, primeiro é a raiz. E outro é o zero. Eu vou sempre escolher o zero para saber, então, qual é a interseção que essa função faz com o eixo dos y. Então, se eu escolhi x igual a menos 3, na hora de substituir, ó, menos 3 mais 3 é lógico que vai dar zero, porque senão ela não seria raiz. Agora, quando eu coloco zero aqui, 0 mais 3 dá 3. Aí nós vamos colocar no gráfico. Então, ó, no lugar do x, eu ponho menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ó, ela passa por esse ponto. E no lugar do x igual a 0, y igual a 3. 1, 2, 3. Então, a função passa por esses 2 pontos. Então, vamos pegar uma reta, ela é infinita, a reta é infinita, tá, gente? Então, cuidado, porque você escolhe 2 pontos, mas ela não se limita a esses 2 pontos, tá? Deixa eu aumentar aqui a espessura para ficar mais visível. Ela não se limita a esses 2 pontos, ela é infinita, tá? Então, ela vai para baixo e para cima.
Veja se está claro para vocês. Alguém não entendeu como é que constrói isso aí? Perguntas? Tá claro. Então, tá bom. Então, agora, eu quero que vocês façam essa aqui. Da mesma maneira, acha a raiz e depois substitui x igual a 0 e vê onde é que vai cortar a função. 10 segundos. Já saiu? Sim. Ok, então vamos fazer a raiz. A raiz eu faço menos 2x mais 4 igual a 0. Menos 2x é igual a menos 4. Veja, o x está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. 2x igual a 4. E depois, agora, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2, que dá 2. Então, agora eu vou fazer aquele Tzinho para a gente fazer os pontos. Para fazer uma reta, bastam 2 pontos. O ponto que eu vou pegar é a raiz. 2 aqui. E é lógico que quando eu substituir menos 2 vezes 2, mais 4 aqui tem que dar 0, senão não é a raiz. E o outro ponto é o 0. Então, menos 2 vezes 0, mais 4. Então, dá 4. Então, ela vai passar x igual a 2. 1, 2. Y igual a 0. E x igual a 0, y igual a 2. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o 2 e aqui é o 4. Vamos fazer uma reta, passar por aqui. Veja de novo. Ai. A reta é infinita, ela não se limita a esses 2 pontos, né? Deixa eu aumentar aqui a espessura. Vou tirar isso aqui daqui. Veja se confere com o que vocês fizeram, se está claro. Deixa eu ver, está um pouquinho torto aqui. Tá claro, gente? Como água. Ok, uma coisa assim, uma observação, é o seguinte. Aqui ela passou pelo menos 3, 3, né? Então, vamos só destacar aqui que esse ponto aqui é sempre a raiz, né? E esse ponto aqui, ó, é o ponto B. Vamos ver do outro? Ó, esse ponto aqui é o ponto B. E o outro ponto aqui
é sempre a raiz. Ok? Vamos lá, vamos fazer um próximo. Mais um aqui para vocês fazerem. 10 segundos. Podemos corrigir? Sim, sim. Então, tá. Opa. Isso, né? A raiz é o ponto onde a gente pega a função menos x mais 2 igual a zero, menos x é igual a menos 2, multiplica tudo por menos 1, x igual a 2. Agora eu vou fazer o tzinho. X, o y é igual a menos x mais 2. Vou pegar a raiz. Menos 2 mais 2 tem que dar zero, senão não seria raiz. E o outro ponto é o zero. Então, menos 0 mais 2 dá 2. Então, ele vai passar por 2, 0 e 0, 2. Quando x é 2, o y dá 0. Quando x é 0, o y dá 2. Passa por esses dois pontos. Vamos Pode falar. Aqui é onde tem a raiz. Aqui é um x, né? Não 2, né? Aonde? Onde a senhora fez aqui? Menos x é igual a menos 2, aí menos x entre parênteses. Aham. Ah, menos 1 entre parênteses, né? Isso, Aqui aí. é menos 1. É. Aqui é menos 1. Aí depois x igual a 2. Ah, tá. Obrigado. Aqui ficou parecendo 2. Ah, não. É menos x igual a menos 2. Aí eu pego menos 1, multiplico dos dois lados. E aí fica x igual a 2. Professora, Oi, pode falar. aí mesmo, lá embaixo, Ah, tem x2 e x0. No ah, x0 é menos 0 e mais 2 é mais 2. isso. Ah, desculpa. Imagina. Obrigada. Isso. Agora, então, a gente vai localizar aqui, ó. Localizar que esse 2 aqui, que corta o eixo do y, é esse coeficiente linear. A gente já pode dizer um nome. A gente pode dar um nome para ele, coeficiente linear. Ele vai sempre cortar o eixo do y. E o outro lá, que corta o eixo do x, a gente também tem um nome que é a raiz. Então, voltando no exercício anterior, ó, esse 4 é chamado de coeficiente linear. E o outro é raiz. E no primeiro também, coeficiente linear, o 3. E o que está no eixo do y é a raiz. Então, a gente pode já observar essas três funções que a gente fez. X mais 3, olha como é que ela ficou, subindo. Menos 2x mais 4, ela ficou descendo. Menos x mais 2, ela ficou descendo. Vamos ver se tem mais algum? Vamos lá, 10 segundos para vocês fazerem mais esse aqui.
Já saiu? Acho que menos 2/3, né? Isso. E o coeficiente linear, qual é? É o 2? É o 2, exatamente Isso. isso. É só olhar para a função. Então, vamos só fazer o gráfico, né? Então, achando a raiz 3x mais 2 igual a 0, 3x é igual a 0 menos 2, x é igual a menos 2/3 é a raiz. Agora, fazendo t, y é igual a 3x mais 2. Então, menos 2/3, eu não preciso fazer a conta, eu já sei que vai dar 0. Agora, quando x é igual a 0, 3 vezes 0, 0 mais 2 vai dar o coeficiente linear. Então, agora o x, 1, aí eu divido o 1 em 3 partes. Essa parte aqui, menos 2/3 é aqui. Agora, quando o x é 0, o y é 1, 2. E aí, eu vou passar uma reta por esses 2 pontos. De novo, insistindo que a reta é infinita. Ela não está limitada a esses 2 pontos, certo, gente? Então, a gente coloca... Você não pode parar e fazer só um triângulo. Ela é infinita para cima e infinita para baixo. Até aí, tudo bem, gente? Vamos identificar, ó, o coeficiente linear. Tá aqui, é o que corta o eixo dos x, dos y. E a raiz é o que corta o eixo do x, tá? Toda vez que cortar o eixo do x... Oi, fala. Não, uma dúvida besta, é como se fosse uma reta secante, né, no caso? Como é que é? É como se fosse uma reta secante, né, que corta em 2 pontos, né? Corta indo. Aqui a gente só fala secante se ela estiver cortando uma outra figura geométrica, né? Então, ali nós estamos montando, então não faz muito sentido falar a palavra secante. Mas passa pelos 2 pontos, tá? Então, olha, essa aqui está subindo. 3x mais 2. Menos x mais 2 está descendo. Menos 2x mais 4 está descendo. E x mais 3 está subindo. Então, a gente observa que, antes de falar do sinal, eu vou inserir aqui, inserir um slide em branco, para chamar a atenção disso. Então, veja, se tem f de x igual a x mais b, nós já sabemos que ela corta o eixo do x em x igual a menos b sobre a. E corta eixo dos y em y igual a b, que é o coeficiente angular. Agora, com relação a gente percebeu que quando A é positivo, a função é crescente. E quando A é negativo, a função é decrescente. Vamos ver de novo. A é o número que multiplica o x. Então, na anterior, 3x, o A é 3. É positivo? Crescente. Menos x, então o A é menos 1. É negativo? Decrescente. Menos 2x, que é o menos 2 é o coeficiente que a gente chama de angular. Vou botar lá, coeficiente angular. É negativo, decrescente. E só x, coeficiente 1. Se não tem número nenhum, é 1 que ele está aparecendo. 1 é positivo, crescente. Veja se está claro. Então, A gente chama de coeficiente angular, que vai dar a inclinação da reta.
Se ele for positivo, é crescente. Se ele for negativo, é decrescente. Veja se está claro. Alguém tem dúvida sobre isso? Não? Professora, Ah, e o B seria a distância, né, da origem, né? a distância da origem, isso. Entendi, obrigado. Ok. Então, agora eu posso falar do sinal da função. Vamos entender o que é o sinal da função. Então, vou voltar nos nossos exemplos. Sinal da função é sempre com relação ao eixo x. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, antes da raiz, ó, ele está abaixo do eixo x, eu digo que o sinal é negativo. Depois da raiz, o sinal é positivo. Mas nesse caso, a função é crescente. Tá vendo? Ó, vamos ver essa. Ah, esse aqui é decrescente, ó. O x é negativo. Antes da raiz, ele está acima do eixo x. Então, o sinal é positivo. E depois da raiz, ele é negativo. Veja se está claro. Vamos ver o outro exemplo. Decrescente. Antes da raiz, a função está na parte de cima do eixo do x. Então, o sinal é positivo. Depois da raiz, ele vai para baixo, negativo. Esse aqui, ó, 3x, coeficiente positivo, crescente. Antes da raiz, ó, negativo. Está abaixo do eixo. Depois da raiz é positivo, está acima do eixo. Então, agora eu posso colocar assim, ó. Se o A maior que zero, a função é crescente. Se ela é crescente, ela vai do menos para o mais. Se o A é negativo, a função é decrescente. Se ela é decrescente, a função é assim. Ela vai do mais para o menos. Vê se todo mundo entendeu o sinal da função. Professora, Fala. existe algum caso, certo, que não possa ser nem decrescente e nem crescente? Para a função do primeiro grau, não. Fala, Luiz Fernando. Levantou a mão, pode falar. Oi, Pro, então eu apertei sem querer. Ah, foi? Ah, beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Para ser sem ser crescente ou decrescente, ela não pode ser do primeiro grau, tá? Ela pode ser, por exemplo, função constante. Ela é sempre paralela ao eixo do x. Aí ela não é nem crescente nem decrescente. Mas se ela for do primeiro grau, ela é ou crescente ou decrescente. Ok? Funções especiais. Professora, Oi. só um minutinho, sem querer interromper, já interrompendo. E Aham. se for perpendicular ao eixo X? Perpendicular ao eixo x? Não é função, né? Você não consegue. Não, essa foi a pergunta. Não é função. Quando você define uma função, a gente diz que uma função f, uma relação de A em B é função se a cada A pertencente a A existe um único B pertencente a B, tal que esses pontos estão relacionados. Ou seja, tal que o B é a imagem de A. O que isso quer dizer geometricamente? Vamos dizer assim. Já entendi, professora. Já entendeu? O que você entendeu, Paulo? O que você entendeu? Ah?
Vamos lá. Vou falar perpendicular assim, não é isso? Hã? Se eu tenho um ponto A aqui, ela vai ter Você tem uma imagem aqui. infinitos, infinitos B's para o mesmo Pontos. A. É, Então, entendi. não é função. Entendi. Ok? Ah, então Entendi. tá. Eu não sabia se você tinha entendido que era isso. Não, já tinha. É que eu tive uma briga com uma outra professora por causa disso. Ela não explicou dessa forma. Tá bom. Tudo bem, então? Ok, vamos lá. Funções especiais. A função linear. Olha só, ela é uma função do primeiro grau? É uma função do primeiro grau, ó. Só tem um x e o x está elevado a 1. É uma função do primeiro grau. Só que o b é igual a zero. Ó, tá vendo? É ax mais b, só que o b é igual a zero. Então, só fica ax. Aí ela é chamada de linear. Por que linear? Lembra que eu falei coeficiente linear? Vamos voltar nos nossos exemplos, ó. A distância do zero ao ponto B, 2. Coeficiente linear 2. O outro, a distância do zero ao B, coeficiente linear 2. Ó, coeficiente linear 4. Coeficiente linear 3. Agora, a função linear é a função que não tem, que o B é igual a zero. Ela vai passar pelo 0, 0. Olha aqui. Pela origem. Pela origem. Quando você faz a raiz, 2x é igual a zero, a raiz é a origem e é o coeficiente linear. Então, quando você vai fazer o tracinho x, y igual a 2x, você vai botar o zero, que dá 2 vezes 0 dá 0, mas aí você tem que arrumar outro ponto, porque para definir uma reta você precisa de 2 pontos. Então, você pode escolher qualquer ponto. Por exemplo, 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, aqui, ela vai passar pelo 0, 0 e pelo x igual a 1, y 2. Então, você faz o encontro dos dois, x igual a 1, y2, e faz a reta passar aqui por esses dois pontos. Então, a característica da função linear é que ela sempre passa pela origem. Por isso, é uma função do primeiro grau, mas ela merece um nome especial. Por quê? Porque ela passa pela origem, né, gente? Oxi. Ela passa pela origem. Veja se está claro. Ok? Então, vamos lá? Faz esse aqui. F de x igual a menos 3x. Vai ter que fazer o quadrinho escolhendo 2 pontos. O 0 e mais algum. Vamos lá, 10 segundos. Aí tem que fazer o quadrinho dos sinais, né? Sinais ainda não. A gente só está fazendo gráfico. Vamos lá, então? Se eu for procurar a raiz vai ser o 0, menos 3x igual a 0, x é igual a 0. E aí, na hora de fazer o quadrinho, eu vou ter que escolher um outro ponto diferente do 0, né? Y igual a menos 3x, eu escolho o 0 e escolho, por exemplo, 1. Menos 3 vezes 1, que dá menos 3.
Então, essa função passa pelo 0, 0, e quando x é igual a 1, ele vai passar pelo menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu tenho que fazer o encontro dessas duas e passar agora a reta por esses dois pontos. Reta infinita que passa por esses dois pontos. Veja se está claro, gente. Alguma dúvida até aí? Não, tá tranquilo, por enquanto. Beleza. Ótimo. Então, vamos continuar. Outra função especial que merece muita atenção é a função identidade. Olha só, é uma função do primeiro grau? É, porque tem x. É uma função linear? É, porque o b é igual a 0. Só que agora o a é especial. O a é 1. Ó, então, a função identidade é uma função onde o b é 0 e o a é igual a 1, tá? Então, deixa eu ver se tem espaço para fazer gráfico aqui, senão vou fazer aqui mesmo. Construir o gráfico da função identidade. Bom, então aqui a gente já vai direto para o tracinho x, y igual a x. E aqui, se eu botar 0, é 0. Se eu colocar 1, é 1. Se eu colocar 2, é 2. Porque ela é identidade, né? Então, tudo que acontece no eixo y vai acontecer no eixo x. Então, ela tem uma característica. Vamos colocar aqui a forma. Vamos colocar aqui o gráfico dessa função. Olha que interessante. Ela divide o primeiro e terceiro quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ao meio. Ela, então, é chamada de bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ó, tá vendo? Se esse ângulo é 90 graus, aqui tem 45 graus e aqui tem 45 graus. Essa é a função y igual a x. É uma função muito importante na matemática, por isso que ela merece destaque. Tá claro aí, gente? Ô, professora, com o nome desse aí, nem precisava falar que merece destaque, né? Bissetriz? Quem é que... É verdade. Então, tá. Agora, então, a gente vai começar a falar de inequação do primeiro grau, que é o que eu acho que vai levar mais tempo. Por quê? Porque o que a gente usa é gráfico de função e a inequação na hora de determinar domínio de função, né? Para resolver uma inequação do primeiro grau, a gente deve estudar o sinal da função, como a gente viu agora há pouco, né? O sinal da função. Se A é positivo, a função f de x igual a x mais b. Se o A é positivo, ela vai do menos para o mais na raiz. E se o A é negativo, ela vai do mais para o menos, tá? Então, na hora de resolver uma inequação, a gente vai começar do básico, tá? E depois a gente vai dar um intervalinho, não é isso? E depois do intervalinho a gente vai pegar mais pesado. Bom, para resolver, ó, de novo agora em R. Tá vendo aquela menina que perguntou? No conjunto dos reais, tá? Conjunto dos reais. Por que eu tenho que colocar qual é o conjunto que eu quero resolver? Porque agora a inequação vai dar como resultado um intervalo da reta real. Como é que eu resolvo essa inequação? Essa é bem simples. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na equação. Ou seja,
o menos 1 está para cá, eu vou passar para lá, somando 3x maior que 1. O 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo, x maior que 1/3. Como é que eu dou a resposta? Tem duas maneiras. Maneira de conjunto. Como eu estou resolvendo nos reais, x pertence aos reais, tal que x é maior que 1/3. Ou em matéria de intervalo, intervalo real. Ele vai ser infinito, peraí, intervalo real. Então, a solução começa num terço com intervalo aberto até mais infinito. Veja se está claro para todo mundo. Perguntas? Para mim tá claro. Não entendi. Qual é a pergunta? Não, para mim tá claro, tranquilo. Ah, tá claro. Ok. Tá claro. Ok. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse. 4x menos 3 menor que 3x mais 1. 10 segundos. Ok, vamos lá. Tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro. Então, vai ficar 4x menos 3x menor que 1 mais 4. 4x menos 3x ficou só um x, menor que 5. Nossa, saiu muito fácil. Solução em conjunto. X pertencente aos reais, tal que x é menor que 5, ou em intervalo. Solução. É menor que 5, então ele vem de menos infinito até 5, aberto em 5. Confere. Professora, não seria 1 mais 3? 1 mais 3. E, nossa, É que você vai passar o... apareceu um 4 aqui. Acontece. Gente, peraí. Tô ficando doida, hein? Não, é só para esses alunos não estar prestando atenção. É. Vai ver que é, né? Vai ver que é isso. Vamos dar essa desculpa, né? Vamos lá. Agora, esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas não chega a ser complicado. Por quê? Porque ainda é uma inequação. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado agora é o seguinte, ó. Tem que fazer distributiva. E aqui você vai ter que tomar cuidado com o sinal, hein? Que na hora de fazer distributiva, esse sinal vai junto, tá? Vamos lá.
Podemos corrigir? Sim. Então, vamos lá, fazendo a distributiva. 5x mais 5 vezes 3, 15. Menos 2x menos 2, menor ou igual a 2x mais 3. Agora, tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro. Então, 5x menos 2x menos 2x, que é esse aqui que eu passei para cá. Menor ou igual, repito esse 3, menos 15, mais 2. Então, 5 menos 2, 3, menos 2, 1. X menor ou igual, 3 mais 2, 15, menos 5, menos 10. Confere? Confere. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 10. Em intervalo, a solução é de menos infinito até menos 10, agora fechado, por quê? Porque o menos 10 também entra. Confere? Ok, então a gente vai dar uma parada aqui agora, tá certo? Nós vamos fazer um intervalinho e quando for 3h10, a gente para. Ok?